Muito bem, bem-vindos de volta ao nosso curso de programação em linguagem ladder. Vamos iniciar hoje o tema funções booleanas. Vamos ver hoje as funções mais básicas entre as funções booleanas, que é a função buffer, a função not e a função or. Começando pela função buffer. A função buffer normalmente não é uma função detalhada nos cursos de eletrônica digital devido à sua simplicidade, Mas aqui para nós na linguagem ladder ela era importante para nós entendermos, por exemplo, o funcionamento do contato normalmente aberto na programação ladder, qual a relação lógica dele com as funções booleanas. Então, a função buffer, que nós caracterizamos aqui como um contato normalmente aberto, ela tem apenas uma entrada e uma saída, certo? O nível lógico da saída é sempre igual ao nível lógico da entrada. Ou seja, a função buffer ela pode ser caracterizada para nós como um circuito elétrico com uma chave que aciona uma saída, certo? Que é a mesma caracterização de um contato normalmente aberto que aciona uma saída. A tabela verdade para a função buffer, levando-se em consideração uma entrada A e uma saída L, como nós vemos caracterizado aqui pela representação no diagrama de circuitos digitais, a saída L, representada aqui pela nossa lâmpada, vai sempre ter o mesmo valor da entrada, ou seja, a função buffer ela faz como que transferir o valor da entrada para a saída sem alterá-lo. E como já comentamos, nós a caracterizamos como um contato normalmente aberto, ou seja, quando nós temos aqui um contato normalmente aberto não comutado, ou seja, 0, a saída será 0. Quando nós temos um contato normalmente aberto comutado, ou seja, 1, a saída será 1, caracterizando a função buffer. Assim como a função buffer, nós temos a função not, que também se caracteriza por trabalhar apenas uma entrada e uma saída. Porém, no caso da função not, o nível lógico da saída é sempre oposto ao nível lógico da entrada, ou seja, o nível lógico da saída vai ser sempre inverso ao nível lógico da entrada. Nos diagramas de circuitos digitais, ele é representado por um símbolo parecido com a função buffer, porém com uma indicação aqui da inversão. E aqui, por exemplo, nós podemos caracterizar uma função not num circuito elétrico como uma chave normalmente aberta em paralelo com a nossa carga. Analisando esse circuito, nós podemos ver que toda vez que nós fecharmos a chave A, haverá aqui um curto-circuito nessa parte do circuito, impedindo a passagem de corrente para a carga L. Dessa forma, nós podemos perceber que toda vez que nós fechamos a chave A, a saída é desligada. Nós podemos ver aqui na nossa tabela verdade que, quando a nossa entrada, aqui representada por A, estiver em nível baixo, ou seja, for 0, a nossa saída, aqui representada por L, será 1. E quando a nossa entrada for 1, a nossa saída será 0. O que acontece também no nosso diagrama ladder. Quando a entrada é 0, ou seja, o nosso contato não está comutado, aqui representado por um contato normalmente fechado, a nossa saída será 1. E quando a nossa entrada, a nossa variável estiver comutada, a nossa saída será 0. Por isso, a função not pode ser caracterizada como um contato normalmente fechado, enquanto a função buffer é caracterizada por um contato normalmente aberto. Função end. Diferente das funções anteriores, not e buffer, a função end tem a característica de trabalhar com duas ou mais entradas e apenas uma saída. Na função end, a saída será verdadeiro quando todas as entradas forem verdadeiras, certo?
Temos aqui, por exemplo, esse circuito elétrico que representa uma função END, que está caracterizado pelas duas entradas, uma chave A e uma chave B, aqui colocadas em série, acionando uma lâmpada que nós vamos chamar aqui de L. Certo? Aqui nós temos o símbolo que caracteriza a função END nos circuitos de diagramas de eletrônica digital. E aqui nós temos a tabela verdade. Vamos analisar a tabela verdade. Para os casos, de acordo com o que nós comentamos agora, a saída será verdadeiro se todas as entradas forem verdadeiras. Muito bem. Analisando a tabela verdade, nós vemos que para a entrada A igual a 0 e entrada B igual a 0, a saída será 0. Para a entrada A igual a 0 e a entrada B igual a 1, a saída permanece igual a 0. Para a entrada A igual a 1 e a saída B igual a 0, nós temos que a saída permanece 0. Já para o caso em que a entrada A da chave A é igual a 1, a entrada B é igual a 1, nós temos que a saída da lâmpada será 1, certo? Configurando assim uma função END, em que todas as entradas são verdadeiras, para que a saída seja verdadeira. Muito bem. Assim como a representação do circuito elétrico, nós temos a representação do diagrama ladder com os dois contatos em série, certo? Dessa forma, no diagrama ladder, nós podemos dizer que a função END estará presente sempre que houver contatos em série. Por quê? Porque ela funciona de modo similar aos dispositivos de controle conectados em série, certo? Analisando esse circuito, nós podemos observar que, assim como na tabela verdade que nós observamos anteriormente, quando nós temos aqui os dois contatos abertos, ou seja, o I0 é igual a 0 e o I1 é igual a 1, não haverá um fluxo virtual de energia para o acionamento de O1. Então, O1 será 0, certo? Para o caso em que nós fechamos apenas o contato I0, nós temos que o I0 será 1 e o I1 será 0. Da mesma forma que no caso anterior, não haverá um caminho para o fluxo virtual de energia suficiente para o acionamento de O1. Para o caso em que nós acionamos apenas o I1, ou seja, o I0 será 0 e o I1 será 1, vemos também que neste caso não haverá o fluxo virtual de energia suficiente para acionar o O1. Já para o caso em que temos I0 comutado e o I1 comutado, nós teremos então um fluxo de energia virtual passando pelo ramal inteiro, do barramento esquerdo ao barramento direito, gerando assim o acionamento da saída O1, certo? Ou seja, quando nós tivermos I0 igual a 1 e o I1 igual a 1, a saída O1 será igual a 1. Então vemos aqui que a nossa tabela verdade está de acordo com a tabela verdade da função END que vimos no slide anterior. Certo? Então, O1 é igual a I0 e I1, certo? Quando I0 e I1 estiverem acionados, O1 estará acionada. Caso contrário, caso uma das entradas da função END esteja desacionada, a saída será desacionada. Então, dessa forma, nós percebemos que a leitura da função END é feita da seguinte forma. Se temos uma entrada A e uma entrada B e uma saída L, então L é igual a A e B. Aqui no caso nós temos uma entrada I0 e uma entrada I1 e uma saída O1. Então O1 é igual a I0 e I1. A função END no código ladder ela vai seguir as mesmas propriedades que a função END nos circuitos digitais. Então ela vai obedecer, por exemplo, a propriedade comutativa,
em que A e B é igual a B e A, certo? O que isso quer dizer? A sentença A e B me diz que eu tenho dois contatos em série, um de endereço A e o outro de endereço B. Dessa forma, eu posso dizer que, independente da ordem desses dois contatos, se A está mais à direita do que B ou mais à esquerda do que B, o resultado será o mesmo do ponto de vista da operação lógica, certo? Porque eles estão em série. Então, se houver um fluxo de energia estando a mais à esquerda de B, tem que haver o mesmo fluxo de energia com A estando mais à direita que B. Porque se os dois permitem um fluxo de energia, independente da posição relativa dos dois, eles têm que permitir o fluxo de energia. Outra característica da função AND é que 0 e A é igual a 0. A sentença 0 e A me diz que existe um contato A em série com um contato sempre aberto, ou seja, um contato que sempre vai ter resultado 0. Se existe aqui um contato sempre aberto, significa que este contato vai estar sempre interrompendo o fluxo virtual de energia. E se ele está interrompendo o fluxo virtual de energia, não existe a possibilidade de a saída ser acionada, certo? Então, se não existe a possibilidade de a saída ser acionada, independente do valor de A, o resultado vai ser 0. Então, 0 e A igual a 0. 0 e B igual a 0. 0 e qualquer estado de uma variável que esteja em série nesse ramal será 0. Uma outra propriedade da função AND é que 1 e A é igual a A. A sentença 1 e A me diz que existe uma associação entre dois contatos em série em que um dos contatos é um contato de endereço A e o outro contato é um contato que está sempre fechado. Se existe em um ramal em série dois contatos em que um está sempre fechado, significa que este contato vai sempre permitir a passagem do fluxo de energia. Então eu posso concluir que o estado da saída será sempre relativo ao estado da entrada A. Então, 1 e A será sempre o estado de A. Se A for 1, a saída será 1. Se A for verdadeiro, a saída será verdadeira. Se A for 0, a saída será 0. Se A for falso, a saída será falso. Então, 1 e A é igual a A. Temos também a sentença A e A é igual a A. Uma sentença A e A me diz que existem dois contatos com o mesmo endereço em série. Se eu tenho dois contatos, ambos normalmente abertos, com o mesmo endereço, eles vão ter o mesmo funcionamento, ou seja, quando um fechar, o outro vai estar fechado. Quando um estiver aberto, o outro vai estar aberto, porque a comutação deles vai funcionar da mesma forma, já que eles têm o mesmo endereço e eles são os dois normalmente abertos. Então, é como se eu tivesse apenas um contato, certo? E se eu substituísse esses dois contatos por um contato igual de mesmo endereço, a saída dependeria apenas desse contato. Então, se esse contato estivesse fechado, a saída estaria em verdadeiro. Se esse contato estiver aberto, a saída estará em falso. Então, se a entrada for verdadeiro, saída verdadeiro. Se a entrada for falso, saída falso. Dessa forma, a saída será igual à entrada. Então, A e A é igual a A. A última propriedade é A e A barrado igual a 0. A sentença A e A barrado me diz que existem dois contatos de mesmo endereço, porém de natureza diferente, em série. Ou seja, um contato de endereço A normalmente aberto em série com um contato normalmente fechado de endereço A. Esses dois contatos, eles comutarão ao mesmo tempo porque eles têm o mesmo endereço. Porém, eles comutarão em sentido contrário. Um irá passar de aberto para fechado e o outro irá passar de fechado para aberto. Se eles estão em série, isso me diz que quando um estiver aberto, o outro vai estar fechado, sempre.
Então, sempre haverá um dos dois contatos interrompendo o fluxo virtual de energia. Se sempre haverá um contato interrompendo o fluxo virtual de energia, quer dizer que a saída nunca será acionada. Então, eu posso dizer que essa saída vai ser sempre zero, ou seja, A e A barrado vai ser sempre igual a zero. A outra função que vamos ver hoje é a função OR, ou função OU. Assim como a função AND, a função OU tem duas ou mais entradas e apenas uma saída. Diferente da função AND, na função OU, o resultado será verdadeiro se pelo menos uma das entradas for verdadeira, ou seja, o resultado da operação será verdadeiro se uma ou mais das entradas pertencentes a esse circuito forem verdadeiras. Aqui nós temos a representação do símbolo da função OU nos circuitos digitais. Temos aqui o equivalente do circuito elétrico, que seriam duas chaves em paralelo acionando uma carga. Na nossa tabela verdade, nós podemos perceber que para a entrada A, 0, e a entrada B, 0, a nossa saída será 0, ou seja, para a chave A aberta e a chave B aberta, não existe o fluxo de corrente passando pela lâmpada, lógico, ela vai estar desligada. Para a chave A aberta e a chave B fechada, nós percebemos que aqui haverá um fluxo de energia por esse ramal do circuito, fazendo acender a lâmpada. Logo, a saída será igual a 1. No caso contrário, em que B está aberto e A está fechado, ou seja, A é igual a 1 e a nossa entrada B é igual a 0, a lâmpada também estará acionada, porque vai existir aqui um caminho para o fluxo de energia acionando a lâmpada. Já no caso em que as duas chaves estão fechadas, nós temos aqui dois caminhos para o acionamento da lâmpada. Logo, se A está fechado, ou seja, A igual a 1 e B igual a 1, a nossa saída será 1, certo? Muito bem. Assim como no circuito elétrico, o nosso diagrama ladder também vai ser representado por dois contatos normalmente abertos em paralelo, certo? Ele funciona similar a dois dispositivos conectados em paralelo, certo? E assim como para a função AND, para a função OR, nós também temos uma forma de leitura. Se temos um circuito com uma entrada A e B como a anterior e uma saída L, nós fazemos a leitura para a função OR da seguinte maneira: L é igual a A ou B, certo? No caso desse nosso diagrama aqui, O1 é igual a I0 ou I1. Vamos analisar segundo o funcionamento deste diagrama. Se nós mantemos as nossas duas entradas abertas, ou seja, se I0 é igual a 0 e I1 é igual a 0, nós não vamos ter caminho possível para a passagem do fluxo virtual de energia. Logo, a nossa saída O1 será 0. Se nós, por acaso, fechamos o I0, nós criamos aqui, então, um caminho possível para a passagem do fluxo virtual de energia. E dessa forma, nós acionamos o O1. Dessa forma, se o I0 é igual a 1 e o I1 é igual a 0, o O1 é igual a 1, porque haverá aqui a passagem do fluxo de energia acionando o O1. Se nós fecharmos o I1 e mantivermos o I0 aberto, ou seja, I0 é igual a 0, o I1 é igual a 1, nós criaremos aqui um outro caminho para a passagem do fluxo virtual de energia, acionando o O1, assim como no caso anterior. Dessa forma, nós vemos que se o I0 é 0 e o I1 é 1, a saída será 1 também, certo? E para o caso em que nós fechamos o I0, ou seja, I0 igual a 1 e I1 igual a 1, a nossa saída, que agora tem dois caminhos possíveis para a passagem do fluxo virtual de energia, estará acionada, certo? Ou seja, será 1.
Então, a nossa tabela verdade para função OR no diagrama ladder é exatamente a mesma para a função OR dos circuitos digitais. Assim como a função OR, a função AND no diagrama ladder também obedece às propriedades associativas das variáveis, certo? Então, para o caso da comutação, ou seja, A ou B é igual a B ou A. A sentença A ou B me diz que existem dois contatos em paralelo. Um contato de endereço A e um contato de endereço B. E, naturalmente, nós podemos ver que um contato mudar de posição em relação ao outro dentro do ramal não altera o resultado da saída, visto que qualquer um dos dois será suficiente para o acionamento da saída. A propriedade seguinte me diz que 0 ou A é igual a A. A sentença 0 ou A me diz que existem dois contatos em paralelo em que um dos contatos estará sempre aberto. Ou seja, um desses contatos nunca estará em condições de fornecer energia virtual para a saída. Logo, o único contato que poderá realizar esta tarefa é o contato A. Dessa forma, se A estiver fechado, a saída será verdadeira. Se A estiver aberto, a saída será falsa. Então, a saída sempre terá o mesmo valor da entrada. Logo, 0 ou A sempre será igual a A. A propriedade seguinte nos diz que 1 ou A é igual a 1. A sentença 1 ou A me diz que existem dois contatos em paralelo em que um deles está sempre fechado. Se existem dois contatos em que um deles estará sempre fechado, sempre existirá um fluxo virtual de energia suficiente para o acionamento permanente da saída. Então a saída será sempre 1, independente do valor da entrada. Logo, 1 ou A sempre será 1. A ou A é igual a A. A sentença A ou A me diz que existem dois contatos do mesmo tipo, normalmente aberto, e de mesmo endereço, A, em paralelo. Ou seja, esses dois contatos, eles comutarão ao mesmo tempo e estarão sempre no mesmo estado. Se esses dois contatos comutarão e estarão sempre no mesmo estado ao mesmo tempo, eu posso substituir os dois por um só de mesmo endereço. Dessa forma, se eu fecho o contato A, a saída será verdadeira. Se eu abro o contato A, a saída será falsa. Então, a saída sempre estará no mesmo estado que a entrada. Dessa forma, A ou A sempre será igual a A. E por último, temos a propriedade A ou A barrado igual a 1, certo? A sentença A ou A barrado me diz que existem dois contatos com o mesmo endereço, mas de natureza diferente em paralelo. Ou seja, existem dois contatos, um normalmente aberto e um normalmente fechado, com o mesmo endereço, A e A, em paralelo. Isso quer dizer que dois contatos de natureza diferente com o mesmo endereço, eles comutarão ao mesmo tempo, porém comutarão para estados inversos. O normalmente aberto comutará para fechado e o normalmente fechado comutará para aberto. Isso quer dizer que sempre haverá um dos dois contatos fechado, seja o normalmente aberto comutado, seja o normalmente fechado no seu estado normal. Isso quer dizer que sempre haverá um caminho para fluxo virtual de energia, seja por um ou por outro contato. E se sempre vai existir o fluxo virtual de energia acionando a saída sempre será igual a 1, independente do estado da variável A. Então, A ou A barrado sempre vai ser igual a 1. Muito bem, então nessa aula nós vimos a função buffer, que trabalha com uma entrada e uma saída, e a saída sempre será igual à entrada. Nós vimos a função not, que trabalha com uma entrada e uma saída, e a saída será sempre o inverso da entrada. Vimos a função end, que trabalha com duas ou mais entradas e uma saída, e a saída será verdadeira quando todas as entradas forem verdadeiras. E vimos a função or,
que trabalha com 2 ou mais entradas e uma saída, e a saída será verdadeira quando pelo menos uma das entradas forem verdadeiras, certo? Muito obrigado pela atenção de todos e espero todos na próxima aula.